Estou de volta com mais um daqueles vídeos promocionais em relação ao lançamento deste livro que está aqui, que é o Inglês numa Tribuna número 4, este aqui, tá? Se você não viu o vídeo anterior em que eu faço uma introdução a essa ideia do livro, por que ele virou de uma trilogia para uma quadrilogia, então não perca, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Neste vídeo em especial eu vou falar sobre dois artigos que aparecem aqui na capa, tá? O inglês de Shakespeare e também inglês em Drummond. Lógico que o Shakespeare, sobre o qual nós estamos falando aqui, é o famosíssimo, né? Worldwide famous William Shakespeare. E o Drummond, que está aqui também, é o nationwide famous, né? O famoso nacionalmente Carlos Drummond de Andrade, tá? Esses dois artigos foram publicados aqui no jornal A Tribuna de Rondonópolis, Mato Grosso. Deixa eu só ver a data aqui, que eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho. Foi em 2015, março de 2015. Primeiro com Shakespeare, né, que aparece lá em cima. Shakespeare também, de julho, só que de julho de 2015. E este é o texto original. O pessoal às vezes reclama, fala: Jerry, como é que você escreve tanto? Então tudo isso aqui é um só texto, o texto sobre Shakespeare. Parece uma cobra, né? Dá uma olhada, mas é isso mesmo, tá bem? Bom, tem muita coisa que a gente poderia dizer que seria basicamente a mesma coisa que você pode encontrar em tantos outros sites, outros vídeos disponíveis na internet. Eu vou dar um pouco mais de ênfase àquilo que a gente chama de olho, né? Quando a gente tem aqui um texto publicado, aí tem essa parte aqui em destaque, que aqui diz o seguinte: se você ainda não está convencido da importância de Shakespeare na cultura anglo-americana e mundial, basta ressaltar que na recente série VIP, ou VIP, como diz o brasileiro, Very Interesting People, que é o VIP, da Oxford University Press, que é OUP, tá? Que é uma editora de livros e universidade e tal. Seu nome encabeça o nome de Shakespeare, né? Seu nome encabeça a lista, à frente de figuras britânicas fascinantes como Charles Darwin, Isaac Newton e Elizabeth I. Nada mal, né? O texto traz muitas e muitas informações que, lógico, foram vindas de tudo aquilo que eu já li anteriormente, de tudo aquilo que eu já sabia sobre Shakespeare, livros que li sobre ele, mas em especial sobre este livro. Olha só, é um livro sobre William Shakespeare, do Peter Howland, da série VIP, que eu comentei agora há pouco, né, de Very Interesting People. E este é um daqueles livros que eu comprei lá quando eu viajei para a Austrália, né? Eu fui a um ou outro lugar, sebos inclusive, e aí este aqui eu comprei uma das livrarias que eu vi por lá, se não me engano foi até no aeroporto, mas não faz tanto tempo, filho, que eu nem lembro mais. Mas de qualquer forma, além de Shakespeare, está aqui, ó, George Eliot, Charles Dickens, Charles Darwin, Isaac Newton, Elizabeth I, George III e outros mais que tem aqui. E dá só uma olhadinha, porque isso é importante. Dá só uma olhadinha, ver se o cara... Vou até desaparecer da tela, ó. Ver se o cara é number one, ó. Number one, é aí que vem o restante do povão, tá? É um livro totalmente em inglês, tá? Mas vale muito a pena. Se você quiser um dia, passa por aqui e a gente fala sobre este livro, que é um pouco da biografia dele. Bom, do Drummond, eu fiz esse artigo, também é uma cobrinha, né? Este artigo aqui sobre o Carlos Drummond de Andrade, também tem um bocado de informações, além daquilo que a gente já estudou, né, na escola, na faculdade, etc. e tal. E aqui você vê, o que eu sempre coloco aqui no cantinho, quando ele foi publicado, tá bem? E de novo nós temos um olho menor, que diz o seguinte: e virá a companhia inglesa e por sua vez comprará tudo. Isso
na obra Os Bens e o Sangue, do livro Claro Enigma. Se você não leu o artigo, e imagino que não, esse sobre o Drummond, é justamente essa ideia, né, do quanto de inglês que ele usou aí nas obras dele. Então, às vezes, uma citação aqui, uma palavrinha ali, parecia meio perdida, mas em Drummond tudo parece fazer sentido. Então, às vezes um poema, né, às vezes uma crônica, alguma palavrinha em inglês, o nosso bom camarada ia lá e escrevia. Então, muito do que está aí saiu deste livro aqui da série Literatura Comentada, tá? Essa é uma edição bem mais simples, né? Teve uma com capa dura e tudo mais, mas é sobre Carlos Drummond de Andrade, tá bem? Então, muito do que às vezes pode aparecer ali são informações que foram confirmadas ou foram retiradas deste livro. O que só, na verdade, reforça, né, essa ideia de que para escrever eu preciso ler, né? Eu não posso escrever qualquer coisa. Imagina o trabalhão que deu para montar, por exemplo, este livro. Isso aqui é o banner do livro, acho que eu nem falei ainda, né? Mas assim, para escrever um livro não é muito simples, né? Escrever um artigo parece que é fácil, mas também não é tão fácil assim. Então fica aí a dica desses dois livros. Deixa eu só pegar o do Shakespeare. Se você puder, quiser, né, dá sempre uma olhadinha. E a dica é essa: leia, leia e leia antes de escrever. Porque geralmente para escrever é preciso saber sobre o que você vai escrever. Mas resumindo, nós podemos dizer que Shakespeare é a figura mundial. Quando se fala em literatura, né, em worldwide literature, a gente pensa sempre, parece que é unanimidade, poucas pessoas deixam de citar. Se tiver que dar uma lista, talvez a pessoa não coloque number one, mas numa lista de 3, de 5, de 10 maiores escritores do mundo, com certeza Shakespeare vai estar ali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, raramente abaixo disso. Na maioria das vezes, number one. Agora, quando se fala em Carlos Drummond de Andrade, aí já é um pouco mais complicado, né? Quando num país como o nosso, que felizmente também teve o Machado de Assis e tantos outros ótimos escritores, falar de Carlos Drummond de Andrade, a gente fala muito mais na área da poesia, a gente não fala muito na área da prosa, embora, lógico, ele tenha escrito aí muita prosa, muita crônica. Mas na poesia, além dele, temos também outros grandes poetas no Brasil. Mas é preciso que a gente reconheça, né, a importância, o tempo, a obra, o tempo de vida, o tempo de produção, a qualidade dessa produção. Então foi com base nisso que de vez em quando eu tive que escolher alguns dos grandes nomes da literatura, tanto brasileira quanto estrangeira. E nesse momento de escolher dentre os grandes, óbvio que a opção por Shakespeare e Drummond, como alguns dos primeiros sobre os quais eu escrevi, a ideia foi sempre tratar não só da obra, mas também do quanto de inglês que um ou outro estudou, aprendeu, colaborou inclusive, né, para que a língua, seja no exterior, no caso de Shakespeare, seja no Brasil, no caso de Drummond, de alguma forma fez aí alguma interferência, digamos assim, né? Esses dois grandes, de alguma forma, inspiraram outras pessoas a ter essa liberdade de também citar, criar até palavras da língua inglesa, que é o caso de Shakespeare, ou citar palavras da língua inglesa, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade. Eu não vou aqui dar exemplos específicos, né? Porque a ideia é que você justamente leia o artigo. Que você não apenas veja esses dois artigos, mas que você também veja outros e outros que foram feitos. Por exemplo, só para citar um brasileiro, né? Monteiro Lobato, né? Eu escrevi sobre o inglês de Monteiro Lobato, tá? Mas é uma outra época, é uma outra realidade. E no caso de Drummond, que é um modernista, né? Ele está ali na escola do modernismo, havia uma outra intenção, não era idêntica à ideia, até a ideologia do Lobato, por exemplo.
E o caso de Shakespeare, lógico, tantos outros vieram antes e tantos outros vieram depois dele, alguns com obras maravilhosas, que são até melhores em alguns aspectos daquelas que Shakespeare escreveu. Só que quando se fala em teatro, quando se fala em soneto, bom, aí Shakespeare é number one, é imbatível, unbeatable, como se costuma dizer. Então é isso, tá? Neste vídeo de hoje eu falei um pouco sobre o inglês, tanto na obra e na vida de William Shakespeare, e também na vida e na obra de Carlos Drummond de Andrade. Um inglês e um brasileiro, para dar um certo contraponto. Só que lembre-se, o livro tem 45 artigos e não só sobre inglês que aparece na literatura. O livro vai ser lançado agora em outubro, eu vou confirmar ainda a data, mas vai ser lá pelo dia 18, dia 25, há de ser numa sexta-feira, dia, horário e local serão depois confirmados. É isso. Se você gostou desse vídeo, lembre-se, você pode deixar seus comentários, você pode compartilhar e você pode também deixar aí o seu like. Fazer sugestões? Por que não? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo falando sobre inglês no A Tribuna número 4. English at A Tribuna number 4. Thanks for watching and see you next time.